Nos meus sonhos agitados, eu vejo aquela cidade. Silent Hill. Essa é a frase que dá início ao game, essa é a frase que dá início ao jogo, chamado Silent Hill. E também é a frase que me dá um certo vazio. Eu nunca joguei a franquia Silent Hill por motivos talvez de acessibilidade. Eu nunca tive um PlayStation 2 ou um PlayStation 3, mas não tenho PlayStation 3. Ou o PlayStation 1 pra jogar o Silent Hill 1. E também porque ontem que eu sou uma criança que nasceu em 2008 tendo PlayStation 5. Eu adoro a estética low poly Eu adoro as gameplays. Não, que gameplays? Eu tô falando do quê? Eu sempre gostei bastante, pelo menos, de jogar os jogos antigos. Eles me dão um sentimento que talvez eu estou tendo uma experiência que seja obrigatória pra eu entender a evolução dos jogos. E eu também sempre achei muito foda jogar jogos onde você parece que tá tudo antigo, sabe? Por isso que eu gosto até de jogar jogos que hoje são novos, mas que eles são pixelados, eles são 3D, eles são tremidinhos, eles são travadinhos no controle, só por conta que eles parecem antigos, e se eles parecem antigos eu sinto um sentimento de talvez de acolhimento do passado sobre a minha gameplay. Ou talvez eu sou um nerd esquisito. Mas voltando diretamente para o assunto, eu gostaria de me perguntar: por que Silent Hill é tão vazio? E eu já vou deixando avisado que se você não jogou esse jogo, vai ter spoiler e eu vou falar de bastante coisa aqui, então vai jogar essa p***. Aqui a gente vai entrar em um ponto mais específico da história. Você é James Sunderland, um cara aparentemente normal, desesperado pra dar a bunda. O jogo começa mais ou menos com você no espelho de um local público, passando a mão no rosto. E essa cena ela é muito icônica por conta que ela traz algo que te deixa a pensar o quão sã ou quão insano da cabeça de uma pessoa que questiona a própria realidade. Essa cena ela é muito enigmática por conta que ela traz um ar de mistério que te deixa ficar perguntando o que está por vir, o porquê que ele tá nessa situação e como que a gente vai explorar tudo isso. E então assim você sai desse banheiro e você lê a carta da sua esposa, que nela basicamente diz: em meus sonhos agitados eu vejo aquela cidade, Silent Hill. Você me prometeu que ia me levar lá novamente algum dia, mas você nunca fez isso. Bem, agora estou lá sozinha, no nosso lugar especial, esperando por você, esperando que você venha me ver. E essa é a carta, o jogo então começa a partir disso e você basicamente tá indo ver sua esposa, depois de você se questionar dela ter morrido faz 3 anos. Mas é isso, você só quer buscar respostas, então você vai pra lá mesmo assim. E é no caminho que você vai encontrando outras pessoas nessa história, por exemplo, como a Angela, ou então, sei lá, o Ed. Eu não gosto desse cara. Também tem a Laura, é uma criança muito... Também não gosto dessa criança. Tem a Maria e também tem a sua esposa, é claro, a Maria. Não, a Mary. Fácil de confundir. Eu acho que a coisa mais importante da franquia Silent Hill, da campanha Silent Hill, seja o desenvolvimento dos personagens. O James Sunderland, por exemplo, ele vai diversas vezes na história, na controvérsia se ele tá realmente dando no caminho certo pra encontrar sua esposa. De onde vem tanta motivação pra você procurar a sua esposa? Ainda mais numa cidade como Silent Hill. O jogo parece simples de início, mas quando você vai entendendo e analisando mais profundamente as histórias que você vê pelo caminho, você vai entendendo o quão profundo esse jogo é e o quão... Tem símbolo pra c****, nesse jogo. Esse jogo, todas as coisas têm basicamente importância por trás de tudo nos pensamentos, nos seus traumas e as coisas que você vivenciou antes da história. Me empolguei. A Angela, por exemplo, ela é uma personagem muito icônica na história, por mais que ela não faça nada demais assim contra o seu personagem ou pra avançar na história, parece que ela tá ali pra gente conhecer mais um pouco de outra coisa a não ser o James. A gente tá o tempo todo só procurando a Mary, então a gente tá o dia inteiro só olhando a história do James, mas então, por que que tem a Angela? Ela não muda nada na nossa história. Acho que se ela não existisse nesse caminho, não mudaria muita coisa, mas mesmo assim, a importância dela de estar ali é fundamental. A gente compreende não só a história do James como uma história extra no meio do caminho. A história dela é pesada, é triste, mas quando você joga o game e você entende sobre os traumas que ela passou com o pai dela quando ela era menor, você sente até aquele peso sobre a história. E você vê o quão que Silent Hill não seria Silent Hill sem essas pequenas lores no meio do caminho. E também é muito legal você ver como que o James reage às passagens de tempo que você fica com a Angela no game, sabe? Ou como que ele reage às coisas que ela faz, aos momentos depressivos dela no game. E é da hora pra
O quanto que ele tenta passar essa áurea de bom moço às vezes, mesmo ele no final você descobrindo que ele é meio babaca, mas ele mesmo sendo um babaca no final da história não faz você parar de jogar o jogo e falar, nossa, que coisa ruim, que personagem merda. Não, ele é muito bom e você parece que gosta mais dele, mesmo ele sendo um babaca. E essa é uma das coisas que eu mais gosto de Silent Hill. Você tá jogando o jogo por jogar por experiência, por você compreender a história. Não você tá jogando o jogo apenas pela gameplay, sabe? E o desenvolvimento do James Sunderland até o final vai aumentando cada vez mais. Você fica se perguntando se realmente tá valendo a pena todo esse trajeto, todo esse caminho, toda essa dificuldade, se ela realmente vai estar lá te esperando no final do jogo. E aí é quando o plot final acontece. Em relação ao Ed, o Ed ele é um cara, assim, gordo. Eu não tenho nada contra gordo, só esse em específico. Onde de início você acredita que ele é uma pessoa, assim, não normal, porque ninguém em Silent Hill tá normal. Acredite em mim, se você tá nessa cidade, você provavelmente teve algum trauma, assim como você mesmo, ou a Angela. Mas o Ed, ele tem outro tipo de trauma. Você se questiona um pouco sobre qual seria ele, porque ele não fica muito bem definido no final da lore. Mas você vê que claramente ele tem alguma coisa contra as pessoas que eram contra ele, as coisas que ele gostavam. Ele sempre se feriu muito nisso, então na história do game você vê ele ferindo os outros a partir do momento que ele se incomoda com as atitudes dos outros. E você vê que essa atitude dele vai ficando cada vez pior a cada encontro que você vai tendo com ele ao decorrer do jogo, porque ele vai ficando cada vez mais paranoico, até o ponto que ele tenta te matar. E cara, é sério, essa batalha ela é muito chata. E também tem essa garota. Ela se chama Laura e aparentemente ela era amiga da sua esposa no hospital, quando a sua esposa estava na maca, morta. Acho que vocês já entenderam que a Mary não tá muito viva não, né? E a Laura, ela segue a campanha inteira basicamente correndo de você, e você tenta ir atrás dela, mesmo que talvez sem motivo. É sério, tem uma parte no jogo onde você tá na de um hospital enorme e lotado só porque ela tá em algum lugar. Vamos para ser mais específico, no último andar. Só que tá tudo fechado e você tem que fazer uma porrada de coisa pra você... Meu Deus do céu. Mas beleza, aparentemente a Laura parece que ela é a única que você pode contar tanto pra encontrar sua esposa, e também parece a única que não se sente afetada pela cidade. A cidade pra ela parece um passeio no parque, parece que nada das coisas que estão acontecendo afeta ela. Mano, eu acabei de lembrar de uma parte, meu Deus do céu, onde ela basicamente te fecha numa sala com um amigo não muito legal. E ela fica zombando da tua cara. Você fala, Laura, tem alguma coisa aqui, pelo amor de Deus, abre essa porta. E ela fala, sim, tem um cara frustrado com a esposa morta. Mas tem uma coisa que me fez querer jogar o jogo acima de tudo. E essa coisa eu acho que eu posso afirmar com toda certeza que é... a ambientação. A ambientação em Silent Hill é uma das coisas que mais marca tudo que você for fazer daqui pra frente. A maioria dos jogos de terror, você é uma pessoa indefesa que tá preso dentro de algum quarto trancado e que você provavelmente vai estar escutando barulhos lá fora te obrigando a sair desse quarto para explorar aquilo que te incomoda. Não, Silent Hill é mais do que isso. É um jogo onde você sente medo em 2024. Desculpa, esse vídeo é atrasado. É 2025. Silent Hill, ele é único na sua ambientação, ele é bem perfeito em quase tudo. Ele é um jogo que consegue te transmitir medo e se sentir inseguro, ou principalmente, a melhor do sentimento dos jogos de terror, te deixa intimidado. A maioria dos jogos de terror hoje em dia, eles têm ficado pra trás nesse sentido. Só que hoje em dia, esse tipo de gênero às vezes já tá até previsível demais e você nem consegue levar mais susto em cima dessas coisas. Mas Silent Hill meio que não é um jogo de terror, ele é um jogo de survivor horror. Ou seja, você tem uma arma pra se proteger, você tem um pedaço de pau pra atacar, você tem uma esquiva pra desviar, e você tem diversos fatores que te auxiliam a combater aquilo que te incomoda. Mas mesmo você tendo esse armamento todo pra te defender, a ambientação do jogo te faz sentir uma formiga perto de tudo que você vai vendo. Você entra em cada ponto do jogo sentindo medo de cada local que você vai entrando. Esse sentimento, ele é tipo maravilhoso quando você tá jogando um jogo de terror que tá te entretendo, que tá conseguindo te entregar uma coisa boa que você não conseguia ter há muito tempo. Então isso é bom, eu acho. E por isso que eu acho que esse remake fez tanto sucesso, porque eles pegaram o que já era muito bom de Silent Hill
e melhoraram ainda mais. E não é só isso também, esse jogo ele basicamente vai ficando pior e pior e pior a cada vez que você vai avançando na história. Só pra você ter noção, no começo do game você tá entrando numa cidade onde parece estar abandonada e não tem ninguém dentro dela, onde você invade algumas lojas, você invade alguns estabelecimentos que estão abertos, e aí você vai andando um pouco mais pra frente no game, você vai entrando nos apartamentos, aí depois você vai entrando no hospital maluco, quando você vê você tá embaixo da terra, dentro de uma prisão e é bizarro, ou um labirinto infernal e o bagulho vai ficando cada vez doente e vai piorando cada vez mais, e isso é bom, e você vai vendo onde esse cara tá se metendo, tipo, até onde esse desgramado vai pra ficar com a tua esposa. Mas tem uma coisa nesse jogo que, além de tudo isso que eu já ressaltei aqui, ela é a mais de suma importância pra toda essa criação, essa ambientação tão tenebrosa que o jogo passa. É a névoa do game. A névoa desse jogo, ela age de um jeito diferente. Ela te deixa perguntar o que tem a, tipo, 5 palmos à sua frente. Você não sabe de qual direção pode estar vindo a ameaça, sabe? E também, no PlayStation 2, onde não era um hardware muito potente, eles tiveram que arrumar algum jeito de botar um modelo de uma cidade grande sem que travasse tudo, carregasse ao mesmo tempo as coisas no ambiente. Então, o que eles fizeram? Eles inventaram uma névoa. É um dos fatores que mais ajuda no jogo inteiro a te deixar com medo. É sério, a névoa te deixa muito aflita. Você não sabe se pode sair alguma coisa dela para te atacar. Você tá rodeado dela e você não consegue enxergar porque essa névoa tá presente ali. E então você fica se perguntando: o que tem nessa névoa? E é claro que os fatores de susto, de se criar esse ambiente inteiro que o jogo tem, não é apenas único e exclusivo por conta das construções e do seu ambiente. Tudo isso na verdade é um combo bastante grande. Afinal de contas, não é só o ambiente, você também tem as músicas, a trilha sonora, os sons dos bichos. E é claro, esses cenários todos construídos no game, eles não são feitos de maneira individual. Eles trabalham todos juntos. Tudo isso no jogo vai te deixando cada vez mais aflito. E é isso que eu vou falar agora. A trilha sonora desse jogo, ela é impecável. Assim, eu tô falando de todos os tipos de efeitos de áudio nesse negócio. Eu tô falando tanto da música, que a música é sensacional. Meu Deus do céu, essa música é perfeita. Quanto também eu tô falando dos efeitos em si de áudio, seja de porta abrindo, seja dos seus passos. A qualidade absurda, extrema que tem em todas essas partes do jogo me lembram um game em específico. Darkwood. Darkwood é um jogo muito famoso por conta de ser um dos mais assustadores que existem, mesmo sendo um jogo 2D. Muitas pessoas falam, jogo 2D não me dá susto, não sei o que. Inclusive, FNAF é jogo 2D. Se você não sabia dessa, saiba. E mesmo sendo um jogo 2D, Darkwood tem uma qualidade muito específica que te faz ser um dos mais assustadores. A música. A trilha sonora em Darkwood, ela é sensacional, assim, você tá dentro da sala e você escuta as pessoas correndo na grama no lado de fora da noite. E Silent Hill, ele também tem essa semelhança com o Darkwood. Quando eu falo que a trilha sonora ela é realmente de botar medo, eu gostaria que você escutasse ela um pouco. Imagina que você tá no meio da noite e você tá com bastante medo por conta que o escudo te deixa com medo. Então, por um breve momento, você tá na cama e você escuta isso. Eu acho que eu não saía da cama. E são essas pequenas coisas, tipo esse pequeno áudio que tá no jogo. Ou às vezes uma música muito boa que você... Mano, se você tivesse numa roda de amigos escutando isso, você estaria tipo... É sério, a trilha sonora do game é maravilhosa. Sabe quando você, por exemplo, chega no parque do Rosewater Park. Quando você chega no Water Rose Park, você também chega e encontra a Maria. E a trilha sonora nesse momento é maravilhosa, não dá pra negar. E eu acho que assim como esse áudio também tem dezenas de coisas que eu poderia citar aqui, que também me deram um arrepio na bunda. Por mais que a maioria das pessoas acho que nem tomou susto com isso. Nada. Ah, interessante, mas não vai ter nada. Nada de bicho. Ok, esse aqui vai ter um bichão. Por quê?
Me responda por quê. Temos aqui o banheiro das mulheres. Das mulheres de Atenas. Das mulheres. Você é maluco? Você é maluco? Essa parte aí, por exemplo, eles acabaram de ver aí também, é uma parte que me machucou no coração de um jeito, por conta que esse jogo ele quebrou a sua expectativa de game. Sempre que você entra no banheiro, ele ou só tem alguma muniçãozinha, ou não tem nada. Nunca tem nada nos banheiros. Eu acho que não existem bichos no banheiro, existem um monte de banheiro no jogo inteiro. Você vai vendo uma porrada de banheiro ao decorrer do game e nenhum tem nada. Mas quando você finalmente encontra esse banheiro específico, ele faz isso e, mano, é algo que me quebrou totalmente. É o inesperado, sabe? Quando o inesperado acontece, você não sabe que ele vai acontecer e você se surpreende. É exatamente o que aconteceu. Eu me surpreendi, eu não imaginava que aquilo ia acontecer e por isso que eu fiquei cagado. Cutscene em si é uma parada muito... Assim, eu adoro cutscenes em jogos, principalmente se elas forem bem feitas e tiverem diálogos decentes e dinâmicos. E bota dinâmicos nisso. Esse jogo ele tem uma qualidade de cutscene. As cenas desse jogo parecem um filme de Hollywood direcionado por algum artista muito foda. E não é à toa. Afinal de contas, Silent Hill é um jogo com uma direção de arte baseada em diretores reais de cinema. Todas as cutscenes desse jogo, elas trazem um ar bastante peculiar pra gente. Pelo menos pra mim que eu joguei o jogo, eu senti bastante curiosidade. Eu não estava exatamente entendendo tudo o que estava acontecendo. Eu não precisava entender. O jogo ele é bastante sem sentido em diversos aspectos. Os enigmas desse jogo, por exemplo, não fazem o menor sentido. Tem partes no jogo onde... Eu não sei se vocês têm a permissão de falar, mas... Eu acho meio quebra de imersão quando você tá jogando Silent Hill e você pega, por exemplo, sai andando por uma prisão lotada de bicho no meio do escuro para você pegar pesos, para você colocar em cima de uma balança para ela poder abrir as portas que você quer, onde você consiga chegar na solução final. Por que você tá andando, tipo, no meio da prisão pegando pesos? Não faz o menor sentido, é isso que eu quero dizer. Mas mesmo que os enigmas sejam bizarros ao ponto de que você liga uma máquina, toca disco e ela estoura e você então vai pegar algum botão pra ligar a máquina, você mesmo assim gosta do jogo e esses enigmas eles parecem ser parte do que Silent Hill é, uma cidade sem sentido, com enigmas sem sentidos. Todas elas vêm acompanhadas de cutscenes. Cutscenes essas às vezes sensacionais. Elas te trazem aquele sentimento bizarro de que você tá assistindo alguma coisa que você tá gostando muito, mas você não sabe explicar o motivo de você tá gostando daquilo. Esse é o peso que Silent Hill te dá quando você joga e tem a experiência real de passar por todas as dificuldades que o James passa nesse caminho junto de você nessa gameplay. E todas essas coisas que eu disse, talvez sejam todas elas maravilhosas e muito boas. Só não tão boas quanto isso. Pyramid Head. Este é um dos seus sentimentos materializados pela cidade para te atormentar na campanha desse game. Ele é um bicho com uma cabeça de pirâmide que corre atrás de você com uma lâmina maior do que o corpo dele. Essa criatura ela é muito amedrontadora e você não sabe exatamente o motivo disso. Ela basicamente fica se contorcendo no jogo inteiro e você sabe que quando ela aparece você nunca vai poder matá-la, porque ela é bastante, eu não sei, talvez paranormal. Ao decorrer do game inteiro ela não te dá sustos, mas quando ela aparece você sente a presença. E eu acho que, na verdade, afinal de contas, a gente não tá só falando de um jogo de terror, a gente tá falando de uma cidade onde basicamente tá te lembrando dos seus próprios traumas. Silent Hill já é claro que não é uma cidade normal, já tá cheio de bichos andando pra lá e pra cá e você não aguenta mais ver criaturas pra lá e pra cá, criaturas cada vez mais bizarras ao decorrer do game. Então por isso que eu acho bastante talvez errado você ser um tipo de pessoa que fala não deve ter névoa no jogo, é muito ruim essa névoa, ela está pesando o meu jogo. Ou então você falar, nossa, esse cabeça de pirâmide aqui ele é muito chato, meu. Cara, só joga o game. Acho que são essas coisas que estão no jogo que fazem ele ser tão bom. Tudo no game se completa e é essa perfeição que é Silent Hill. Todas as criaturas no jogo inteiro, elas têm significados próprios. Desde, por exemplo, aquele bicho no começo do jogo que, meu Deus do céu, que bagulho esquisito. É como se você tivesse preso numa camisa de força. É como se você tivesse preso aos seus próprios traumas. É como se você não conseguisse se libertar daquilo que você tanto gostaria de falar, soltar, botar pra fora. E quando o jogo acaba, no final você fica assim também. Você também quer colocar pra fora as coisas que você viveu tanto na sua vida. Ou talvez tu esteja brisando demais. Só que, pelo menos da minha parte, quando eu terminei esse jogo, eu fiquei um pouco obcecado por ele. Ele parecia algo que acabou e eu não queria que acabasse porque tava muito bom. E por mais que parecesse que eu estava jogando há muito tempo, mesmo estando jogando há 3 dias, ele pareceu, sei lá, maravilhoso de ter acompanhado.
Muito obrigado se você viu esse vídeo até o final. Eu tô experimentando fazer isso, eu acho que pela primeira vez. Eu fiz um roteiro bem merda e eu tentei fazer o máximo pro áudio ficar decente. Minha câmera também não é de qualidade, o meu microfone não é de qualidade, mas eu queria tentar expressar isso de algum jeito. Então, se você tá até aqui, obrigado, isso é importante. Se você tiver a oportunidade de jogar Silent Hill, eu puramente recomendo que você jogue porque é muito bom. E eu acho que é isso. Muito obrigado por você ter visto o vídeo até aqui. Comenta o que você achou do game. E é isso. Falou.